Há jogadores que ganham troféus. Há jogadores que batem recordes. E depois existe Ronaldo. O verdadeiro Ronaldo. O fenômeno. O homem que parecia ter sido criado num laboratório secreto para redefinir tudo aquilo que acreditávamos ser possível num campo de futebol. Antes de Cristiano Ronaldo. Antes de Lionel Messi. Antes das discussões intermináveis sobre quem é o maior de todos os tempos. Existiu um avançado que fazia estádios inteiros prender a respiração sempre que tocava na bola. Um jogador tão assustadoramente bom que os melhores defesas do mundo pareciam crianças a tentar pará-lo. Um homem que misturava a força de um tanque, a velocidade de um carro de Fórmula 1 e a técnica de um artista. Mas a parte mais impressionante da sua história não são os golos. Não são os troféus. Nem sequer são os títulos mundiais. A parte mais impressionante é que Ronaldo sobreviveu ao impossível. Porque houve um momento em que os médicos acreditavam que ele nunca mais pisaria um campo de futebol. E mesmo assim voltou ao topo do mundo. Para compreender a dimensão desta história, precisamos voltar ao início. Muito antes dos milhões. Muito antes dos estádios lotados. Muito antes das capas de jornais. Voltamos a Bento Ribeiro, um bairro humilde do Rio de Janeiro. Foi ali que nasceu Ronaldo Luiz Nazário de Lima. A família vivia de forma simples. O pai trabalhava numa companhia telefônica. A mãe era empregada de comércio. O dinheiro raramente sobrava. Mas havia algo que nunca faltava. Sonhos. E o maior sonho do pequeno Ronaldo tinha nome. Flamengo. Como milhões de crianças brasileiras, ele imaginava-se um dia vestir aquela camisola. Imaginava os aplausos. Os golos. A glória. Aos 13 anos, finalmente surgiu a oportunidade. Fez testes no Flamengo. Os treinadores ficaram impressionados. O talento era evidente. Mas então aconteceu algo que parece absurdo quando olhamos para trás. A família não tinha dinheiro suficiente para pagar o transporte diário até ao centro de treinos. A diferença entre o maior avançado da sua geração e o anonimato podia ser apenas o preço de um bilhete de autocarro. O Flamengo recusou suportar os custos. E Ronaldo ficou de fora. Hoje parece impossível acreditar. Mas o futebol quase perdeu um gênio por causa de algumas moedas. Felizmente, o destino tinha outros planos. Pouco depois surgiu uma oportunidade no modesto São Cristóvão. Sem luxos. Sem fama. Sem grandes estruturas. Mas com uma coisa fundamental. Confiança. Ali começou verdadeiramente a nascer o fenômeno. As chuteiras eram velhas. Os recursos limitados. Mas os golos surgiam sem parar. Os treinadores percebiam que estavam perante algo especial. Os olheiros começaram a aparecer. E rapidamente o Cruzeiro bateu à porta. Foi o início da explosão. Aos 16 anos, Ronaldo estreava-se no futebol profissional. E os defesas brasileiros rapidamente descobriram que estavam perante um pesadelo. No dia 7 de novembro de 1993 aconteceu uma exibição que ainda hoje parece ficção. Contra o Bahia. Ronaldo marcou 5 golos. 5. Num único jogo. Com apenas 17 anos. Os adeptos não acreditavam no que viam. A velocidade. A agressividade. A capacidade de finalizar. Tudo parecia impossível. Num dos golos mais famosos, aproveitou uma distração do guarda-redes e roubou-lhe literalmente a bola antes de empurrá-la para a baliza. Era instinto puro. Era fome. Era genialidade. No final da passagem pelo Cruzeiro, os números eram absurdos. 44 golos em 47 jogos. Uma estatística que parecia saída de um videojogo. O mundo começou a prestar atenção. A seleção brasileira chamou-o para o Mundial de 1994. Tinha apenas 17 anos. Não jogou. Assistiu à conquista do banco. Observou Romário liderar o Brasil. Mas aprendeu.
Absorveu tudo. E ouviu palavras que mudariam a sua vida. Romário olhou para aquele jovem e disse algo que ecoaria durante anos. Apenas deem a bola a este rapaz. A Europa ouviu. E respondeu imediatamente. O PSV Eindhoven investiu milhões para levá-lo para a Holanda. Era a primeira grande aventura europeia. E foi um sucesso imediato. No primeiro jogo marcou. Nos meses seguintes continuou a marcar. Depois voltou a marcar. E voltou a marcar outra vez. Parecia não existir limite. Defesas experientes ficavam perdidos. Treinadores procuravam soluções. Mas ninguém encontrava respostas. Em apenas 2 temporadas marcou 54 golos em 57 jogos. O futebol europeu estava rendido. E então chegou Barcelona. O clube catalão decidiu quebrar recordes financeiros para contratar o jovem fenômeno. Foi uma decisão que mudaria a história. Porque o mundo estava prestes a assistir a uma das temporadas individuais mais espetaculares de sempre. Ronaldo não era um avançado comum. Não esperava pela bola. Ia procurá-la. Recebia no meio-campo. Acelerava. E destruía equipas inteiras sozinho. O golo contra o Compostela tornou-se eterno. Ainda hoje é mostrado em documentários. Ainda hoje aparece nas listas dos melhores golos da história. Recebe a bola longe da área. É puxado. Empurrado. Atingido. Mas continua. Passa por um. Depois por outro. Depois por mais 2. E quando finalmente chega à área, finaliza com uma tranquilidade absurda. A reação do treinador Bob Robson tornou-se lendária. As mãos na cabeça. O olhar incrédulo. A sensação de que tinha acabado de testemunhar algo sobrenatural. Naquela temporada marcou 47 golos. 47. Uma máquina imparável. Uma força da natureza. Mas quando tudo indicava que iria dominar Barcelona durante anos, surgiu uma reviravolta inesperada. O Inter de Milão entrou em cena. A Série A era considerada a liga mais difícil do planeta. O paraíso dos grandes defesas. Maldini. Nesta. Thuram. Costa Curta. Lendas. E todos queriam descobrir se aquele jovem brasileiro conseguiria sobreviver. A resposta chegou rapidamente. Sim. E não apenas sobreviveu. Dominou. Continuou a marcar. Continuou a destruir sistemas defensivos. Continuou a humilhar adversários. Com apenas 21 anos ganhou a Bola de Ouro. O mais jovem da história. Um recorde que continua de pé. Parecia invencível. Parecia destinado a dominar o futebol durante uma década inteira. Mas então chegou a noite que mudou tudo. França 1998. Final do Campeonato do Mundo. Brasil contra a França. Ronaldo era a maior estrela do planeta. Milhões esperavam vê-lo levantar o troféu. Mas horas antes da final aconteceu algo assustador. Uma convulsão. Perda de consciência. Pânico absoluto. Companheiros desesperados. Médicos confusos. Ninguém sabia exatamente o que estava a acontecer. Mesmo assim, Ronaldo insistiu em jogar. Entrou em campo. Mas não era o mesmo. Parecia uma sombra. Um fantasma. A França venceu. O Brasil caiu. E o mundo ficou cheio de perguntas sem resposta. Infelizmente, o pior ainda estava para chegar. No ano seguinte, o joelho cedeu. Uma lesão gravíssima. Cirurgia. Meses de recuperação. Dor. Sofrimento.